Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo ao Encontro com a Palavra, um programa de estudo da Bíblia que o ajuda a entender e aplicar a Palavra de Deus na sua vida. Esse estudo procura responder 3 perguntas básicas. O que esse texto ou livro está falando? O que quer dizer? O que significa para mim? Ou como impactou a minha vida? Já estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e hoje vamos comentar, estudar, analisar o capítulo 5 desta carta. Antes de continuarmos, gostaria de fazer algumas observações a respeito desse capítulo. Havia na igreja um homem, provavelmente um dos líderes, que estava dormindo com a sua madrasta todas as noites. Esse pecado já estava acontecendo havia um tempo e todos sabiam. Isso não pode ser tolerado dentro do corpo de Cristo porque é um pecado contínuo. Paulo recomendou a exclusão desse homem porque ele não demonstrou disposição de se afastar do pecado. E essa é a única situação em que a Bíblia recomenda esse tipo de disciplina, quando o irmão ou a irmã está vivendo em pecado e não tem disposição para fazer nada a respeito. Não existe pecado no corpo de Cristo que Deus não possa perdoar ou esquecer. Mas tem que haver confrontação, arrependimento e mudança de atitude. Não existe pecado que não seja perdoado se for confrontado. Há muitas passagens na Bíblia que tratam dessa questão da disciplina na igreja. Pode observar todos os textos de disciplina, como esse de 1 Coríntios 5, baseia-se no amor pelo irmão ou pela irmã que está em pecado. Todas essas passagens bíblicas que tratam de disciplina de um irmão ou irmã que está em pecado mostram que a atitude da igreja deve ser basicamente esta: irmão ou irmã, nós amamos você e, por isso, não podemos deixar de fazer alguma coisa a esse respeito. O objetivo de Paulo com essas instruções no capítulo 5 de 1 Coríntios ou dos textos de Mateus 18 e Gálatas 6 é de sempre buscar a restauração do irmão ou da irmã. Qualquer um de nós pode perder a perspectiva de vida. No Salmo 23 vimos que, quando isso acontece, nossa alma deve ser restaurada. E como Deus restaura a nossa alma? O Senhor restaura-me o vigor. Quando guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. É assim que Deus restaura a nossa alma, nos guiando no caminho da justiça. Gálatas 6 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Não é com orgulho, mas com amor e humildade que dizemos àquela pessoa: ei, você precisa se arrepender para ser restaurado. A Bíblia afirma que o caminho do transgressor é difícil, sabe? Por isso você pode ter certeza que se alguém está vivendo em pecado, principalmente alguém temente a Deus, essa pessoa está muito infeliz. O Salmo 32 descreve a angústia de Davi quando viveu um pecado não confessado. Ele ficou fisicamente doente por causa da sua culpa. Pode ter certeza, quando um servo de Deus está vivendo em pecado, sua alegria é superficial e as consequências são muito negativas. Por isso, além de amá-lo, você precisa orar para que sua alma seja restaurada. O capítulo 5 de 1 Coríntios fala sobre isso. No capítulo 6, Paulo trata do problema de um irmão processar outro irmão judicialmente. Como já vimos no capítulo 2, para Paulo é essencial deixarmos o Espírito Santo atuar. Observe como o Espírito Santo está presente em todos os ensinos de Paulo referentes a esses problemas da igreja de Corinto. No capítulo 6, Paulo está dizendo à igreja: vocês são espirituais, têm o Espírito Santo habitando em vocês. E se vocês têm o Espírito Santo, sabem quais são os pensamentos de Deus e têm a sabedoria que vem através do Espírito Santo. Vocês têm a mente de Cristo.
Será que agora vocês precisam recorrer à justiça comum dos homens que não têm o Espírito de Deus, pedindo que eles usem a sabedoria deles para resolver os problemas de vocês? Seria melhor que vocês procurassem a liderança da igreja. Esses, sim, estariam mais qualificados para definir os litígios entre irmãos em Cristo. Paulo não está dizendo para procurar qualquer um na igreja. Ele está dizendo que se há uma disputa dentro do corpo de Cristo, por exemplo, entre dois empresários que fizeram uma sociedade, eles devem procurar o pastor ou alguém da liderança para resolver essa questão de maneira espiritual. Deve haver uma reunião onde cada um conte sua versão da história e depois os dois acatam a palavra dessa pessoa espiritual. Como pastor, por exemplo, eu já participei várias vezes de situações como essa. Esse conselho de Paulo deveria ser aplicado no meio do povo de Deus hoje. Ele é a base para a lei canônica. Ser regido pela lei canônica significa simplesmente que a igreja tem o Espírito Santo e é mais qualificada para tratar de disputas dentro do corpo de Cristo. A igreja é mais qualificada do que autoridades fora da igreja, vamos dizer assim, que não são pessoas espirituais. Depois de tratar desse assunto no capítulo 6, Paulo aborda novamente a questão da imoralidade na igreja de Corinto. Paulo fazia muitos parênteses nas suas cartas. Começava a falar sobre um assunto, ia para outro e depois voltava ao primeiro assunto. No capítulo 5, Paulo tinha abordado a questão da imoralidade dentro da igreja. Depois falou sobre um irmão processar judicialmente outro irmão e aí voltou ao assunto da imoralidade. Quer dizer que ele continuou o pensamento do capítulo 5 depois de tratar do assunto de litígios do capítulo 6. Basicamente, o que Paulo falou sobre essa questão pode ser assim resumido. Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros vão herdar o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Imaginem o que o povo da igreja de Corinto fazia antes de receberem o evangelho pregado por Paulo. Ele acabou de dizer, não? Uma vez um pastor estava pregando sobre 1 Coríntios 6 e leu o versículo que diz: assim foram alguns de vocês. Depois de ler esse versículo, o pastor explicou que alguns da igreja de Corinto tinham sido bêbados, ladrões, homossexuais, adúlteros e idólatras. Ele continuou perguntando: quantos hoje nessa igreja querem se levantar e dizer: um dia eu fui assim? O pastor esperou e ninguém se levantou. Finalmente, uma velhinha de 89 anos se levantou lá no fundo da igreja e depois outra pessoa e outra, até que metade da igreja estava de pé declarando: eu era assim, mas hoje não sou mais. Um amigo do pastor tinha levado um convidado naquela noite que pela primeira vez estava pisando na igreja e que pertencia ao mundo do crime. Quando ele viu que metade da igreja estava de pé, cutucou a pessoa que o tinha convidado e disse: encontrei minha turma. O milagre é que aquelas pessoas tiveram aquela vida, mas foram lavadas, nasceram de novo. No capítulo 6 de 1 Coríntios, vemos um exemplo do milagre do Evangelho, do poder de Deus, salvando e mudando a vida de homens e mulheres. Paulo argumenta dizendo que os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Os coríntios achavam isso, que assim como o alimento foi feito para o estômago, o corpo tinha sido feito para o pecado sexual. Mas Paulo declarou que o corpo foi feito para Deus, para ser templo ou santuário do Deus vivo. Esse é o propósito do seu corpo. Como tomarei os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Os estudiosos acreditam que os problemas mencionados por Paulo até o capítulo 6 foram informados por alguns da casa de Cloe. Paulo inicia o capítulo 7 dizendo assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram,
Assim, Paulo dá início a outra parte da sua carta. Aparentemente, pessoas da igreja escreveram para Paulo contando que havia na igreja problemas com respeito ao casamento, à carne sacrificada e a ídolos. Também havia disputas sobre alimentação, como houve em Roma, problemas de embriaguez durante a Santa Ceia e também problemas referentes à posição da mulher na igreja. A igreja de Corinto também tinha problemas relacionados com os dons espirituais. Hoje essa igreja seria chamada de carismática e os dons do Espírito Santo estavam em evidência. Parece que os coríntios se achavam superiores àquelas igrejas que não tinham tantos dons espirituais. Paulo achou que eles precisavam ouvir sobre o amor ágape, que é a verdadeira evidência que uma pessoa ou igreja é cheia do Espírito Santo. Havia também problemas referentes à ordem na igreja e os coríntios intelectuais duvidavam da ressurreição. Paulo inicia o capítulo 7 tratando dos problemas que foram relatados por alguém que havia escrito uma carta. Um deles era referente ao casamento. Na verdade, o capítulo 7 de 1 Coríntios pode ser considerado o capítulo do casamento. Ele inicia o capítulo assim, Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Essa não parece ser uma boa maneira de começar um capítulo sobre casamento. É bom que o homem não toque em mulher. Algumas pessoas acham que Paulo era um solteirão bitolado, que odiava mulheres e que não dava valor ao casamento nem à família. Essas pessoas precisam ler esse capítulo com mais atenção, hein? Vamos começar destacando o versículo-chave do capítulo, versículo 26. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Os problemas atuais referem-se à perseguição pela qual a igreja estava passando. Se vivesse sob a ameaça de ser preso e jogado aos leões, também acharia melhor ser solteiro do que ser casado e ter filhos, não é? Não existe coisa pior do que ver sua família sofrer. Por isso, não se esqueça que esse conselho para não se casar foi dado diante desses problemas que estavam acontecendo. Mas para o próximo programa, eu quero que você prepare uma lição de casa. Leia esse capítulo e observe o cuidado de Paulo com o ensino de Jesus Cristo. Ele estava sempre reforçando as palavras de Jesus e quando não tinha nenhuma citação de Jesus a respeito de um determinado assunto, dizia, em meu parecer, ou não tenho mandamento do Senhor, mas dou meu parecer. No final do capítulo ele afirma, penso que também tenho o Espírito de Deus. Temos que agora ir terminando o programa de hoje. Mas não perca o próximo, hein? Temos muito o que aprender. Deus lhe abençoe e até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.